Fala pessoal, o GM Evandro aqui e tô gravando esse vídeo no improviso aqui, direto de Viena, que eu continuo aqui na minha viagem, onde eu tô jogando alguns torneios na Europa. E nesse vídeo de hoje eu quero fazer aqui um resumo de tudo que rolou no primeiro torneio da viagem, que foi o Graz Chess Open, né, que foi um torneio que aconteceu aqui na Áustria. E a verdade é que aconteceu de tudo nesse torneio. Eu tive vários altos e baixos ali no torneio. Muita gente aqui do canal acompanhou, torceu também. Inclusive, gente, já queria começar esse vídeo aqui agradecendo todas as mensagens de vocês, todas as mensagens positivas, né? Galera torcendo bastante ali. Então, eu fico bem feliz de ver todas essas mensagens. Então, brigadão mesmo, viu? Valeu mesmo todo mundo que torceu aí nesse primeiro torneio. E vamos lá, né? Vou fazer aqui um resumo aqui para vocês, alguns momentos que foram mais importantes no torneio, alguns momentos bem decisivos desse torneio, que assim, começou muito bem, né? Começou tudo dando certo desse torneio, só que o final já foi trágico, o final já não foi nada legal, então quero passar aqui, vai ser um vídeo rápido, mais um resumo de tudo que rolou, beleza? Bom, então vamos começar aqui. Eu vou até trazer pro tabuleiro já já, a gente vai começar a ver algumas posições. Mas como que começou o torneio, né? Então, primeiro, antes da viagem, sendo bem sincero com vocês, eu não fiz nenhuma preparação específica para esses torneios, tá? Porque o meu último torneio foi a Copa do Mundo de xadrez no Azerbaijão, que aconteceu lá em agosto. E depois disso eu fiquei 6 meses sem jogar um torneio presencial. Então acabei ficando bastante tempo, né? Por questões pessoais eu fiquei sem jogar. E eu resolvi jogar esses torneios. O Quintiliano me chamou e falou: ah, vamos jogar os torneios lá. Eu falei: bora jogar, porque uma das metas que eu coloquei para esse ano de 2024 é justamente voltar a jogar mais torneios. Então eu falei: ah, beleza, mesmo sem estar me preparando para o torneio, sem fazer nenhum treinamento específico assim para o torneio, eu vou jogar porque vai me dar um ritmo de jogo, né? E aí eu vou voltando para os torneios. Então o objetivo principal dessa viagem era justamente isso, né? Voltar um ritmo de jogo, né? Jogar ali uma série de partidas e aí embalar para os próximos torneios que eu pretendo jogar esse ano. Só que aí o que aconteceu? Começou o torneio e eu comecei a mandar muito bem no torneio, né? Então, para quem foi acompanhando ali, eu iniciei o torneio com 5,5 em 6, né? E acabei ganhando umas partidas bem legais ali de jogadores fortes, jogadores ali de 2.300, 2.400, 2.450. Joguei com o pré-1, o Pechak de quase 2.600, empatei bem tranquilo ali de pretas também. Então, assim, foi um começo dos sonhos bem além do que eu tava esperando para esse torneio. Como eu falei, o meu objetivo era simplesmente recuperar ali um ritmo de jogo. E aí comecei ali com 5,5 em 6 e ganhando 14 pontos de rating, então tava subindo bastante ali o rating mesmo. E aí eu vou mostrar para vocês como que foi esse começo aqui, então, com algumas posições chaves. E aí a gente vai para a reta final, que a reta final já não foi tão feliz assim. Mas vamos lá, né? Vamos começar aqui. Eu vou mostrar uma posição interessante que eu joguei na quinta rodada contra um mestre internacional chamado Alexander Krastev. Então ele tem ali 2.457 de rating. E ele também tava com 5. Tava com 4 em 4. E aí joguei com ele na mesa 1. Então, um jogador forte, um rating próximo ali também. E essa partida eu ganhei uma partida muito boa dele. E eu vou mostrar aqui um momento interessante da partida, né? Eu não vou mostrar a partida inteira. Depois eu posso, de repente, até trazer para o canal aqui. De repente, se achar uma boa ideia, me diz aqui nos comentários. Eu posso trazer partida por partida. Teve umas partidas bem legais, mas nesse vídeo eu vou fazer mais um resumo de posições interessantes que surgiram, né? E surgiu uma posição de uma siciliana que acabou indo para um final, onde eu tenho uma pequena vantagem. Nada demais assim também, é uma vantagem de espaço que eu tenho na posição. E ele tem que cuidar de algumas fraquezas, como o peão de A6 e o peão de D6. E foi um final que eu consegui apertar muito bem ele, consegui colocar muitos problemas para ele resolver. Começando aqui com o lance F5, que a ideia é criar uma debilidade. Porque depois do lance F5, bom, primeiro se ele avança o peão para E5, ele vai enfraquecer muito a casa D5, essa casa vai ficar bem fraca. E se ele não faz nada, eu tô tomando em E6 e jogando bispo H3.
e o peão de E6 é uma debilidade. E a verdade é que essa posição ela é bem difícil já de jogar com as pretas, porque se ele toma também segue vários problemas, que vai trocar o bispo já, a casa D5 fica fraca, o peão de D6 também. Então é aquela posição que ele tá quase igualando, mas ainda não é tão simples assim de fazer isso. E aqui ele começou a tomar umas decisões bem delicadas, que foi piorando a posição dele lance a lance. Ele começou jogando o E5, que é um lance que fixa muito a estrutura de peões, e a partir de agora vai ficar sempre essa casa em D5 fraca, o peão de D6 fraco também. Aí eu joguei bispo A7 para ganhar um tempo na torre, voltei o bispo para F2, e agora depois de A5, ele tá querendo criar um contra-jogo com A4 e A3, eu volto meu cavalo pro jogo, e agora esse cavalo tem a casa D5, e quando o cavalo chegar em D5 ele vai ter que trocar, e eu fico com um par de bispos, uma vantagem de espaço muito grande. Ele jogou então A4, só que agora ele estava esperando o cavalo D5, que ele queria responder com bispo toma, torre toma e A3. Só que eu faço um lance bem forte na posição que é cavalo B5. Então seguiu torre C6, dobrei as torres na coluna D, bem lógico para atacar D6, torre A6. E o que ele furou é que depois de bispo F1, que é um lance bem forte também, eu volto o bispo para o jogo, eu crio a ameaça de jogar um cavalo toma D6. Então, só para dar um exemplo, né? Vamos imaginar que ele faça um lance como rei H8, por exemplo, só para eu passar a vez e mostrar a ameaça das brancas. Eu estou jogando aqui cavalo toma D6, porque agora se ele toma de bispo, eu faço bispo toma A6, bispo toma e cai em D6. E aqui eu tenho uma qualidade e peão a mais, estou ganhando por ataque já. E se, por exemplo, ele toma de torre em D6, eu posso tomar agora em A6, e é uma situação bem semelhante quando ele toma, se ele tomar de bispo cai em D6, se ele tomar de torre tá caindo em D7. E aí, basicamente, depois do lance bispo F1, aquele lance que às vezes o cara não tá esperando, que volta o bispo para trás, ele tá numa posição perdida já. É muito difícil fazer um lance de pretas. Basicamente, contra qualquer lance, ele tá perdendo um peão. Tá vindo com o cavalo por D6. Então ele fez cavalo C5, eu tomei, torre toma, cavalo por D6. E aqui eu vou conseguir um peão a mais, porque depois que eu tomo em D6 eu tô ameaçando mate. Ele tem que perder um tempo com o rei, eu defendo o peão de E4. E daí eu converti bem a vantagem do peão a mais. A partida durou mais alguns lances, mas eu acabei convertendo sem dar nenhuma chance aqui para ele. Então veio rei B4, tomei H6, F6. E aqui ele já tem que abandonar a posição depois de bispo C4 cheque. Porque quando eu tomar em F6 está caindo o bispo em E8. E aí já tem que dar muito material. Depois de rei D5 ele abandonou a partida. Bom, então as coisas estavam caminhando muito bem até aqui. Fui para 5 em 5. Aqui já estava ganhando bastante rating. E aí na sexta partida eu joguei contra o Peshak, que é um grande mestre bem forte. Ele é bem jovem, eu acho que ele tem uns 23 anos, alguma coisa assim. Mas ele já teve 2.640 de rating. Agora ele caiu um pouco, mas ele estava ali na faixa dos 2.600. E essa foi uma partida bem legal também, que eu consegui igualar assim sem muitas dificuldades. A partida ela acabou em 17 lances ali. Eu vou mostrar só um momento interessante da partida, que é instrutivo, né, que eu joguei aqui cavalo D7, F4, eu faço um H5, que foi uma novidade até na partida. Ele joga cavalo E2, e aqui tem um lance que posicionalmente ele resolve todos os problemas das pretas. Então, se de repente você quiser parar para pensar aqui qual seria a melhor decisão posicional para o preto, jogadores de francesa vão pegar rápido o lance, porque é um lance bem típico, é uma ideia bem típica do jogador de francesa. Você pode ver que é uma estrutura de francesa. O detalhe é que aqui eu faço um lance bispo B5. O bispo é a minha pior peça na posição, porque ele está sendo limitado pelos meus peões centrais. E aí, quando eu faço esse lance o bispo B5, eu vou trocar ele pelo bispo de F1. Porque a ideia do cavalo E2 dele é manobrar o cavalo para D4. E aí, quando eu troco esses bispos, né, aqui o Peshak ele já percebeu que a vantagem dele estava de jogar de brancos já tinha ido embora. E ele jogou cavalo D4 e me ofereceu empate, né? Mas só para mostrar um exemplo, depois de bispo toma, torre toma, G6... Nossa, aqui o preto não tem problema nenhum na posição. A posição que as pretas conseguiram igualar tranquilamente.
né? Então, o bispo dele não é o bispo dos sonhos, né? Eu troquei o meu bispo mal. Um momento eu posso ter manobras como um cavalo C5, cavalo E4, por exemplo. Eu não acho que o preto tá melhor na posição, acho que a posição tá equilibrada, mas é uma posição onde o preto já não tem nenhum estresse. Por isso, ele ofereceu empate ali de brancas e sendo um resultado bem legal, jogando contra o pré-1 ali do torneio, eu acabei empatando. E aí cheguei naqueles 5,5 em 6 que eu falei. E daí na sétima rodada, joguei de brancas, né? Contra um MI ali de 2.400. Eu acho que ele fez até uma norma. Não sei se ele fez norma de GM, norma de MI, mas ele foi muito bem no torneio. E assim, é uma partida que eu poderia matar o torneio, basicamente. Porque eu tava meio ponto na frente. E se eu ganho essa partida, eu ficaria 1 ponto na frente. Eu ia pra 6,5 em 7, faltando só 2 rodadas. E já tinha jogado com pré-1 do torneio. Então, assim, teria ótimas chances de dar bom ali, de vencer o torneio. Então foi uma partida que eu entrei assim, bom, tô de brancas, preciso ganhar essa partida, né? E aí deu tudo certo, assim, desde a preparação, tudo encaixou, né? Encaixou a posição que eu tinha preparado, consegui uma vantagem muito grande na posição, até chegar numa posição crítica que eu vou mostrar aqui pra você, que é essa posição aqui, ó. Acabei de jogar bispo E3, né? Então foi uma posição de uma siciliana, onde eu consegui bloquear o ataque dele na ala da dama. Então percebe que eu joguei ali um A4, plantei uma peça em B5, então ele já não tem contra-jogo nenhum na ala da dama. E eu tô vindo na ala do rei, já tá chegando o meu G5, porque ele jogou um H6 e deu ali um ponto de contato, deu uma ruptura para eu começar a abrir a posição. Daí ele faz um bispo F6, eu tomo em C6 e agora a torre por C6. Bom, e essa é uma posição bem crítica da partida, porque eu tenho 2 lances bons para fazer. E os dois dão uma vantagem bem grande para as brancas. Aqui o computador, aqui o Stockfisher do chess.com, ele tá dando aí um 0,60, 0,70 de vantagem. Mas se colocar num computador com uma força maior, ali um computador com uma profundidade maior, ele já dá uma vantagem decisiva. Começa a dar 2 pontos de vantagem. E é uma posição que, assim, se faz um dos lances, realmente ele não tem esperança nenhuma na posição. Então essa talvez tenha sido a posição mais importante do torneio até. Porque eu tenho 2 opções aqui. Fazer o lance dama B5 e o lance cavalo B5. Na partida, eu fiz cavalo B5. Qual que é a ideia? Bom, eu vou bloquear lá em B5 e tá vindo G5 no próximo lance. Então vai trocar as torres em C1 e eu venho G5 fazer a ruptura na ala do rei. Ele não tem contra-jogo na ala da dama, só eu ataco na ala do rei. E o branco tá em vantagem, tá certa a decisão aqui. Só que o lance dama B5, ele era muito mais forte. Porque o dama B5, além de levar para uma posição onde eu não tenho risco nenhum, ou eu tô jogando só para 2 resultados aqui, né, ou ganhar a partida, se tudo der errado, empatar a partida, é uma posição que é extremamente difícil jogar de pretas. Porque ele já nem tem um lance como dama C8 por conta de cavalo D5. Porque agora, se ele tomar em C1, eu tô tomando de torre, já tá tocando na dama, tá tomando em F6, tá vindo bispo B6. Basicamente, quando joga dama B5, ele é obrigado a trocar. Ele tem que jogar dama por, cavalo por, torre por C1, rei por C1. E aí eu tô num final muito confortável de jogar, por exemplo, torre C8, rei B1. E agora tô trazendo a torre para C1, vou jogar o G5 primeiro, claro, para não cair o peão. Trazer a torre para C1 e eu tenho 2 contra 1 na ala da dama, o peão de A5 tá numa casa preta. Vai ser muito difícil ele defender. Se deixar aprofundando, o computador vai só aumentando a vantagem. E meu adversário já tava com uns 40, 50 minutos a menos no tempo já. Então assim, tinha tudo para dar bom essa posição. Só que eu achei que o G5 ia chegar ainda com mais força. Aqui eu avaliei errado a posição. Tá com vantagem, mas é uma posição que ele ainda pode lutar. E o meu adversário lutou muito bem depois disso. Ele jogou aqui um cavalo C7, eu faço G5. Ele jogou outro cavalo por B5, peão toma, bispo D4. E agora eu tinha uma chance de matar a partida, mas que não era fácil também. Tem 2 lances aqui que dão uma vantagem muito grande.
Eu percebi depois, durante a partida, um dama D2, porque eu joguei numa ordem errada, eu tomei em H6 e joguei dama D2. Eu achei que tava na mesma, mas tem uma diferença bem grande. E tinha um outro lance, que é um lance bem de computador, esse eu nem me cobro muito não, porque era bem difícil de achar, que era jogar torre D1 e com D5 tomar em H6, G6, e agora fazer o brilhante aqui, torre por D4, sacrificando a qualidade. Porque aí quando toma, dama C4, que ameaça tomar em D4 com os temas de mate em G7. E por exemplo, se dama E7, dama por D4. Dama E5, toma, toma, e agora bispo E3. E de repente o branco tá no final ganho, porque eu tô jogando rei A2, rei A3, rei A5 e disparando o peão de B, e o rei tem que ficar controlando o peão de H e a torre não consegue segurar o peão de B. Então assim, essa aqui era bem matemático mesmo, uma sequência muito forçada, mas uma sequência muito difícil assim. Então isso aqui acho que é bem complicado de ver durante uma partida. O outro lance lá, o dama B5, eu acho que já era bem mais tranquilo já. É um lance que dava pra ter feito. Mas na partida eu acabei jogando G por H6. Veio torre B8, esse foi fino dele, essa defesa. Eu faço dama D2 agora, só que diferente da outra posição que meu peão estava em G5, ele tem o recurso de bispo F6. Peão toma, e agora dama B5. E aí o detalhe é que eu acredito que eu avaliei mal a posição, porque eu achei que essa posição eu ainda tava com um ataque muito forte. Porque dá a impressão que o ataque das brancas tá chegando, né? Jogando um torre G1, dama H6, ou H5, H6 também. E só que na verdade é uma posição de igualdade já. Que o preto ele consegue defender, ele tem bastante recursos. E isso foi um negócio que atrapalhou bastante a partida, porque eu achei que tava com vantagem, mas na verdade minha vantagem já tinha passado já. E nem ele também não percebeu, ele achou que tava pior a posição. Os dois estavam avaliando errado ali. É que o computador, ele vê tudo, né? Basicamente. Mas isso atrapalhou bastante a partida, porque eu fiquei jogando pra ganhar uma posição que já não era pra forçar tanto. E aí eu fui destruindo a minha posição. Então, basicamente, ele não precisou fazer muita coisa. Eu me destruí sozinho aqui. Porque agora eu joguei H5, que já nem é o melhor. Era melhor um torre G1. Ele faz bispo G7, torre G1, rei H7. E agora eu faço F4. Esse lance foi a pior decisão da partida. Aqui eu poderia jogar um dama C2 sólido ainda, a posição tá bem equilibrada. Que eu vou jogar um dama C2 e torre D1. Tá igual já, né? Dama C2, ele vai jogar um dama B3, por exemplo, torre D1. E é um final que eu não vou perder aqui com o peão em F3, porque tá caindo D6, tem E5 cheque já. Apesar do computador já preferir um pouquinho as pretas na posição, mas eu não acho que seja suficiente isso daqui. Só que na partida, nessa de querer ganhar a partida, nessa de achar que minha posição ainda era boa e a vantagem já tinha ido embora, eu faço F4, com a ideia de jogar E5, para ter essas ideias de dama C2 e dama G2. Porque com F4 e E5 eu bloqueio o bispo, e aí ele não tem alguns recursos, que por exemplo, digamos que eu jogasse um dama H6 antes. Ele tem aqui ideias como, por exemplo, jogar um dama D3 cheque. Se jogar um rei A1, ele tem dama A3 cheque. Rei B1, torre por B2. E aí ele me dá mate nessa posição. Então ele tinha os recursos. Só que eu fui percebendo isso depois. E aí depois de F4 ele acha um lance fino aqui que é dama C4 e aí minha posição começa a colapsar. E aí os dois com pouco tempo, posição difícil de jogar, eu acabei tomando umas decisões. Na verdade, nem foi ruim o que eu fiz aqui, só que a posição era bem difícil de jogar mesmo. E aí ele faz torre B4 agora, e eu tô num final onde meus peões ficaram muito fracos. Meu bispo não sai, peão de E4 tá caindo, peão de H5 também é uma debilidade. E aí ele acabou me ganhando depois dessa posição. Acabou me ganhando nesse final. Dava para resistir melhor, mas já era uma posição complicada assim de jogar. E aí, o que que rolou depois disso, né? Depois dessa partida? Porque aí, beleza, imagina, eu tava na situação ali onde eu tô com 5 e 6, meio ponto na frente, liderando o torneio. Fiquei numa posição ganha contra o cara, podia de repente matar o torneio ali já, e deixei escapar. Então, assim, foi uma derrota bem dura essa, bem dura, porque eu fiquei bem mal mesmo no dia de perder essa partida, uma partida onde, assim, eu tinha um controle total ali, só que aí fui perdendo.
E a verdade é que eu não consegui recuperar dessa derrota depois. Porque eu fiquei pensando nisso a noite inteira e na partida seguinte ainda tava pensando na partida e isso custou muito caro. Que aí na partida seguinte eu perdi de novo, uma posição ganha também, uma posição bem ganha. Depois eu posso trazer essa outra posição pra cá também, onde meu adversário tava num final desesperado assim e aí eu comecei a vacilar na posição. Então vantagem de tempo enorme também. E aí eu acabei empatando a última partida, que aconteceu de tudo também. Ficou ganho, ficou perdido, enfim. Final desastroso ali nas últimas rodadas. Mas é isso de. Eu tenho um problema, assim, desde novinho, que quando eu perco uma partida, é muito difícil recuperar na próxima, assim. Então já aconteceu várias vezes de perder uma partida, perder a seguinte também. E é um negócio que eu preciso melhorar, eu já sei disso, mas que é complicado. Não é simples assim de recuperar depois de uma derrota. E aconteceu isso nesse torneio, né? Acabei perdendo o controle. E aí, basicamente, o que eu tava ganhando de rating, eu perdi nas últimas rodadas e acabei no 0 a 0 ali. Então, assim, se fosse um torneio normal, assim, tava tudo bem. Mas é que o começo foi muito bom. O começo foi muito bom. Então, assim, eu senti que dava pra ganhar o torneio, mas desperdicei ali nas últimas rodadas. Então, assim, resumo geral, foi legal do sentido de, bom, voltei a jogar um torneio presencial, teve partidas bem interessantes também, teve muita luta ali nas partidas, senti que eu comecei a recuperar ritmo de jogo, né? Em alguns momentos, senti que tava meio lento ali, mas fui recuperando ao longo durante o torneio e tal, então isso foi muito positivo. Mas foi uma reta final difícil. Uma reta final bem difícil de engolir ali, o jeito que eu terminei. Mas foi isso. Esse é o resumo do torneio aí de Graz. E daqui 2 dias começa o próximo torneio, né? Que eu tô aqui em Viena, viajo amanhã para Praga, onde vai rolar um super festival onde vai ter vários grandes mestres ali participando, né? Tem o torneio principal onde tá jogando Prague, tá jogando o Abdu, tá jogando quem mais? Tem vários caras de 2.750 ali, 2.740 jogando. É um torneio fortíssimo, né? Então vou tentar trazer aqui para vocês algumas coisas desse torneio. O Anand vai estar lá também, né? E aí tem o grupo B, que é muito forte, o aberto tem, eu acho que uns 10, 15 GMs jogando. Então, assim, vai ser um mega festival, vai ser muito legal. E eu vou tentar trazer aqui pra vocês o que for rolando. E espero mandar bem nesse torneio. De repente ter uma reta final melhor do que o torneio de graça. Vamos ver o que acontece por lá. Mas é isso, galera. A ideia desse vídeo era trazer aqui pra vocês esse resumo. Eu espero que você tenha curtido. De novo, agradecer aqui todos do canal que torceram bastante, mandaram mensagens positivas. E vamos agora pro torneio de Praga. Vamos ver o que vai rolar por lá, beleza? Bom, então é isso. Vamos encerrando por aqui e até a próxima.